Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 5 Minutos de Valor. E hoje o tema é por que temos tantas dificuldades em dizer não. Muitos de nós crescemos acreditando que dizer não é ser egoísta, é cuidar apenas de si mesmo, quando na verdade é um ato de amor próprio. A arte de dizer não sem culpa começa com o entendimento de que não somos feitos para agradar a todos, e agradar a todos consome a nossa autenticidade. Quando dizemos sim para tudo e para todos, muitas vezes a gente está dizendo não para nós mesmos, para o nosso tempo, para a nossa paciência, para a nossa capacidade de aprendizagem, consumindo nossa energia e muitas vezes até os nossos próprios valores. Respeitar limites é mais do que um sinal de maturidade, é de autoconhecimento, e não de indiferença ou de priorização inadequada. O filósofo Sêneca dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Se queremos uma vida com propósito, se temos um objetivo, se temos valores nos quais acreditamos, precisamos aprender a escolher aonde colocar nossa atenção, por quem dar nossa atenção. É um dos nossos recursos mais valiosos. E dizer não, na verdade, é dizer sim para aquilo que realmente importa, para os nossos sonhos, saúde mental, respeito por nós mesmos. O verdadeiro peso do não está no que não oferecemos, mas sim até onde vamos para agradar os outros ou até onde vamos para agradar a nós mesmos. Saber dizer não talvez seja uma das habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver. No final das contas, para você desenvolver essa habilidade, você precisa também fazer com que o seu interlocutor entenda que você não está rejeitando, você está priorizando, né? Até contribuindo com o que o William falou, você está priorizando algo que para você naquele momento é mais importante. Mas isso não quer dizer que no futuro você não possa dar atenção para aquela solicitação do seu interlocutor, né? Um outro ponto também bem relevante com relação a isso é que um não honesto, na maioria das vezes, é mais gentil que um talvez falso. Então, você saber dizer não de forma respeitosa, mas firme e direta, também é um ato de honestidade, né? Se você ficar naquele, vou pensar, vou ver e tudo mais, muitas vezes isso pode ser mais prejudicial do que se você tivesse dito não para a pessoa diretamente, né? E, por fim, você precisa aprender a dizer não para a tarefa e não à pessoa, né? Isso também é relacionado a você fazer o seu interlocutor entender que você não está dizendo não para ele especificamente, mas talvez para a tarefa que ele está solicitando para você naquele momento, né? E tudo isso tem relação com a forma como você se comunica. No final das contas é isso. Para você aprender a dizer não, você também precisa aprender a se comunicar melhor, né? Uma coisa que eu acho essencial pra gente, que a gente tem que trazer para essa discussão, é que o foco é saber dizer não. Porque a gente precisa dizer não para aquelas coisas que não fazem sentido pra gente naquele momento. Então, quando a gente diz não para outras coisas, a gente está dizendo sim pro que a gente quer de fato. Foi o que o Will trouxe já desde o início. E o não, ele também, na maioria das vezes, ele não precisa muita explicação. Quando a gente consegue dizer o não sem explicação, a gente conseguiu dizer o não sem culpa. A gente simplesmente não é uma resposta. Não é uma excelente resposta, inclusive. Muitas vezes a gente fica tentando dar uma explicação junto com o não, sendo que o não sozinho já é uma excelente resposta. E por que a gente tem tanta dificuldade na hora de dizer o não? Primeiro é o medo de desapontar as pessoas. A gente quer ser aceito e agradar as pessoas, então a gente evita negar pedidos, a gente evita conflitos, mesmo quando isso acaba nos prejudicando. Também tem a questão da cultura do sim, que a gente, como eu já trouxe, né, desde cedo a gente é ensinado a ser prestativo, a evitar conflito, como eu já falei, e a gente vai associando que o não é algo negativo, que é algo egoísta. E como eu trouxe desde o início, né, que é a falta de clareza no quais são as nossas prioridades, é a falta de foco. Quando a gente está dizendo sim para muita coisa, a gente está dizendo não para aquilo que a gente focou. E quais são as estratégias práticas para a gente dizer não com empatia e firmeza? Muitas vezes, como eu já falei, só o não já é uma excelente resposta e acaba por aí. Mas existem situações que a gente não consegue simplesmente dizer não, porque a gente está num ambiente de trabalho, talvez que é o chefe ou é algum colaborador que a gente tem uma afinidade maior e que a gente sabe que ela é mais sensível a esse feedback. Se a gente falar só um não, talvez ela vai achar que a gente foi muito seco. Então a gente precisa, como o Renan trouxe, tentar ser esse direto, mais gentil. Então, tentar explicar situações, que é uma técnica para a gente dizer, olha, sim, eu posso te ajudar, mas eu preciso resolver essas outras prioridades primeiro. Isso funciona para você? E aí, nesse caso, a pessoa vai perceber que aquilo ali é mais ou menos um não. Porque existem situações, como eu falei, apesar de não ser resposta, a gente tem que adequar isso no nosso ambiente, e um sim condicionado, ele é como se fosse um não, numa espécie de negociação. A gente vai criar para a pessoa que a gente só vai fazer o que ela quer depois que a gente resolver a nossa prioridade. E outra forma de a gente conseguir dizer um não de forma empática é oferecendo alternativas. A gente diz que não e traz o caminho, dá um direcionamento e pronto, para que a gente não se comprometa em assumir essa tarefa. E esse foi mais um episódio das 5 Minutos de Valor da Rio Education. Deixe seu like no vídeo e até o próximo episódio.